Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Rosária e o tema da aula de hoje é Escravidão Moderna, diferenças em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. A habilidade a ser desenvolvida é discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. O objetivo é, então, diferenciar a escravidão moderna da servidão medieval e, principalmente, entender o que distingue a escravidão moderna do escravismo antigo. Pessoal, é o seguinte, ao longo da história, muitas pessoas foram escravizadas e o regime escravista esteve presente em diferentes períodos históricos, e é sobre isso que vamos estudar. Bom, vamos conhecer agora algumas características do escravismo antigo. Primeiro ponto. Desde o surgimento das primeiras civilizações já existia a escravidão. Lembra que a gente estudou a Mesopotâmia Antiga, o Antigo Egito, por exemplo? Então, desde o surgimento dessas civilizações e de outras civilizações antigas, também surgiu a escravidão. Mas como isso foi acontecer? Podemos dizer que a origem da escravidão está relacionada às guerras e às conquistas de territórios, ou seja, o exército vencedor prendia os inimigos e os escravizavam. Não somente conquistavam os territórios, não somente dominavam os territórios, eles capturavam aquelas pessoas que viviam naqueles territórios e as escravizavam. No mundo antigo também tinha a escravidão por dívidas, que era quando alguém tinha uma dívida, não conseguindo pagar, ele acabava sendo escravizado. Isso também acontecia muito na Roma Antiga e também na Grécia Antiga. Bom, agora vamos ver algumas características da servidão medieval. Na Europa, durante a Idade Média, ainda existia pessoas que eram escravizadas naquele modelo ali do escravismo antigo. Mas, na verdade, a forma de trabalho que predominava era a servidão, certo? Então, assim, nós estudamos, vocês lembram que estudamos o feudalismo? Então, assim, camponeses, eles se tornavam servos quando eles recebiam um lote dos senhores feudais para cultivar e, em troca, eles tinham uma série de obrigações. Lembra que a gente estudou sobre corveia, banalidades, talha? Pois é. E os servos, eles eram trabalhadores presos à terra, ou seja, eles não podiam deixar o feudo e eles jamais conseguiam se ascender socialmente. Bom, vamos agora conhecer algumas características da escravidão moderna. Bom, a escravidão moderna, ela começou no século XVI com as grandes navegações e com a colonização dos territórios africanos. Lembra que a gente estudou sobre as grandes navegações? Lembra que Portugal e Espanha foram os pioneiros nesse comércio marítimo, no mercantilismo? Pois é. Então, falando dos portugueses, gente, eles conquistaram territórios na Ásia, colonizaram territórios na Ásia, na África e também na América, que é o caso aqui do Brasil. O que acontece? Quando os portugueses chegaram na África, já existia a escravidão, só que era aquela escravidão ali, naquele modelo ali do escravismo antigo. Mas o que acontece? Na Idade Moderna vai aparecer então uma nova forma de escravidão, uma nova forma de pessoas serem escravizadas. Na verdade, as pessoas escravizadas na Idade Moderna eram capturadas na África e eram trazidas à força para as colônias da América, certo? E essas pessoas escravizadas, elas eram trocadas, eram trabalhadores que eram trocadas por mercadorias produzidas nas colônias, ou seja, portugueses, por exemplo, produziam aqui várias mercadorias e essas mercadorias eram levadas para a África e lá eram trocadas por essas pessoas que eram trazidas para ser escravizadas aqui na América. Bom, agora que vimos isso, vamos refletir? Gente, será que podemos, então, o trabalho escravo na antiguidade pode ser entendido da mesma forma que o trabalho escravo na modernidade? Como podemos diferenciar a escravidão moderna da servidão medieval? Bom, vamos ver então as diferenças entre a escravidão moderna e a servidão medieval. Bom, na servidão medieval, os servos eles não eram propriedades dos seus senhores, e enquanto que na escravidão moderna, os escravizados eram propriedades dos seus senhores.
E a relação estabelecida entre o senhor feudal e o servo era de dependência e fidelidade, enquanto que a relação estabelecida entre o senhor de escravo e o escravizado era de plena obediência. Gente, agora vamos focar aqui. Diferenças entre a escravidão moderna e o escravismo antigo. Bom, no escravismo antigo, qualquer pessoa podia se tornar escravizada, certo? Primeiro ponto. E o segundo ponto, os escravizados eram pessoas de diversas etnias, eram europeus, asiáticos e africanos. No caso da escravidão moderna, existia a seleção por tipo físico, se era mais alto, se era mais forte. No caso, e também a escravidão moderna vai trazer um novo significado para a escravidão. Gente, a escravidão, podemos falar então de escravidão étnica, porque surge pela primeira vez a ideia de raça humana. Os povos europeus, os europeus criaram a ideia de raça e que existe uma raça superior em relação à outra. E sendo eles de raças superiores, eles tinham o direito então de escravizar pessoas que eram inferiorizadas por causa da cor da pele e por isso podiam ser coisificadas. Então tá, qual é a conclusão que podemos ter então? São 3 períodos históricos diferentes, portanto, diferentes formas de escravidão. Não podemos entender, então, o escravismo antigo da mesma forma que entendemos a escravidão moderna. E a questão de raça muda completamente o conceito de escravidão na modernidade em relação ao escravismo no mundo antigo. Agora, pessoal, vocês vão dividir aí em grupos de 4, 5 pessoas, vão discutir entre si o conceito e as características da escravidão aos moldes do período moderno e vão depois apresentar as diferenças em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval, ok?